seja com toda a amada igreja, amém? Com muita alegria estamos aqui neste domingo abençoado, nesta noite gostosa que o Senhor nos proporciona, para mais uma vez nos alegrarmos na presença de Deus, prestarmos nosso culto de adoração, agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas e rogando as suas bênçãos para a semana que estamos iniciando. Então, eu queria convidar cada irmão neste momento a se colocar em oração, agradecendo a Deus e clamando pela sua graça, pela sua bênção, para estes momentos em que estaremos aqui juntos, prestando culto de adoração, e também para a semana que estamos iniciando. Então, vamos ter alguns momentos de oração, de agradecimento e de clamor pela presença de Deus, e depois eu faço uma oração audível. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graças pelo dia que o Senhor nos concedeu, damos graças pela semana que concluímos e também damos graças pela semana que estamos começando, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, com todo carinho, com todo amor. Muito obrigado pelos ensinamentos que recebemos do Senhor todos os dias, obrigado pelo sustento diário, obrigado, Senhor Deus, por cada momento em que podemos aprender mais sobre o Teu amor, sobre a Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas. Que agora, Pai, que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, possamos todos estar com o mesmo propósito, de prestar adoração ao Senhor, nossos corações realmente estejam voltados ao Senhor, que nada venha retirar nossa atenção, nada venha desviar o nosso foco, mas que estejamos totalmente firmados neste propósito, Pai, de adorar ao Senhor, de exaltar o Teu santo nome, e de ser edificados por meio da ação do Teu Espírito e pela Tua Palavra. Que o Senhor nosso Deus receba a nossa adoração, que ela seja dirigida por meio da ação do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós, que nós possamos experimentar, enquanto estivermos aqui, a ação do Espírito trabalhando, vindo a nos trazer entendimento, compreensão da Palavra, nos dando alegria, paz, serenidade, e que não apenas aqui, mas durante toda a nossa semana possamos ter essa ação do Espírito Santo, nos tornando pessoas melhores, Pai, e glorificando o Teu nome em tudo que viermos a fazer. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Então, irmãos, a leitura no livro de Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. Conforme os irmãos forem localizando, eu peço a gentileza de se colocarem em pé. Nós vamos fazer a leitura responsiva. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos juntos os versículos pares. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. Amém? Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. A palavra assim nos diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos resgatar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas é bastante conhecida e nessa introdução, Paulo ele fala de uma verdade maravilhosa sobre a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que ele fez em nosso favor.
ele fala de algo que nós já sabemos, mas que é necessário reafirmarmos todos os dias para termos a nossa lembrança, isso bem fixado. Ele se entregou pelos nossos pecados, ele deu a sua vida pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser redimidos e levados para perto de Deus. Ele nos deu acesso ao Pai. Mas ele usa uma expressão muito interessante aqui. Ele diz que Jesus nos desarraigou deste mundo perverso. Quem lida com plantas, né, aí nem precisa estar tão habituado a lidar com plantas, sabe que se você pega uma planta e puxa e retira pela raiz, dependendo de como você vai fazer isso, ela vai acabar morrendo. Existem técnicas para fazer isso, né? Você vai fazer com todo cuidado. Se a intenção for você tirar a planta de um lugar e transportar para outro, transplantar para outro, você vai ter toda uma técnica para poder retirar com as suas raízes e colocar em outro terreno. E o que Jesus fez conosco? Antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos arraigados onde? A palavra diz que nós estávamos arraigados no mundo. O que é isso? Nossas raízes estavam firmadas no mundo. E que mundo é esse? Né? A palavra, quando aparece a palavra mundo na Bíblia, ela vai ter o significado de acordo com o contexto. Nem sempre que aparece a palavra mundo vai estar se referindo à criação. Mas neste contexto aqui, mundo não está se referindo à criação, está se referindo a um sistema de oposição a Deus, a um sistema que faz antagonismo aos valores do reino de Deus, a um sistema que prega algo que é totalmente oposto ao que a palavra de Deus ensina. Então este mundo aqui é a representação de tudo aquilo que se opõe a Deus e aos valores que Deus quer que o seu povo siga. Valores mundanos, pecado, os prazeres, a soberba, todas essas coisas que afastam de Deus. Antes de conhecer Jesus Cristo e tê-lo na nossa vida como Senhor e Salvador, nós estávamos arraigados no mundo, ou seja, nossas raízes estavam firmadas nesse sistema de oposição a Deus. Esse sistema que é totalmente voltado à satisfação da carne, ao prazer, que é voltado a coisas que realmente estão contrárias à palavra de Deus. E o que é que nos alimentava? A seiva que vinha dessa terra. Essa terra que Paulo diz que é uma terra pervertida. Ele fala um mundo perverso, um mundo corrompido. E essa seiva, ela não produz vida, ela não tem como produzir vida, mas ela produz morte. Paulo fala em outra passagem que o salário do pecado é a morte. Porque todo aquele que está arraigado no mundo, ele está recebendo essa seiva que conduz à morte, porque ele está vivendo a prática do pecado continuamente. Mas o que foi que Cristo fez quando Ele deu a sua vida por nós? Ele nos retirou como se retira uma árvore, uma planta, com todo o cuidado. Ele nos retirou com as nossas raízes e nos transplantou para sermos fixados em um novo solo, no próprio Jesus Cristo. Paulo, em outra carta, vai dizer que estamos arraigados em Cristo. Nele nós estamos arraigados, edificados, firmados. Portanto, agora nossas raízes não estão mais recebendo aquela seiva que conduz à morte. Nós estamos recebendo uma seiva que traz vida em abundância, porque nós estamos com as raízes firmadas em Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós e aquele que continuamente nos nutre com a seiva que produz uma vida abundante. E essa seiva, além de produzir vida, ela nos leva a produzir frutos. Frutos que são conforme a palavra de Deus. Frutos que exaltam e glorificam a Deus. Frutos que levam a igreja a dar bom testemunho de Deus perante o mundo. Frutos que mostram ao mundo como é maravilhoso estar arraigado num solo fértil, como é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como vale a pena ter as suas raízes retiradas do mundo e afixadas nesse solo que é Jesus Cristo, nessa rocha eterna. Quando nós estamos fixados em Jesus, nós produzimos esses frutos e o pecado ele vai cada vez mais ficando distante de nós. Aquele que está com suas raízes firmadas em Cristo, ele deve cada vez mais se aproximar de Cristo, crescer em santidade e se afastar do pecado, porque a seiva que nós recebemos, ela vai nos purificando, vai nos santificando, que é o próprio Cristo atuando em nós. Então eu queria que nesse momento nós fizéssemos uma reflexão sobre qual tem sido o nosso proceder. Nós temos procedido como árvores realmente fixadas nesse solo que é Jesus Cristo?
Ou, aparentemente, nós produzimos frutos que parece que estamos ainda fixados no mundo? O que é que nossos frutos estão demonstrando sobre nós, sobre a nossa nova natureza? Ou será que ainda estamos demonstrando a velha natureza? Cada um faz uma autoanálise e, se entender que realmente precisa de transformação, coloque diante de Deus. E se acreditar que, olha, já está tudo bem comigo, eu não estou pecando mais, que é algo praticamente impossível, né? Beleza, ore a Deus e Deus já te leva hoje para o céu. Mas, como nós estamos aqui, nós vamos continuar pecando, nós somos seres humanos. E precisamos continuamente nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós não chegamos à perfeição ainda. Nós recebemos a seiva da vida, mas nós ainda temos dentro de nós a velha natureza lutando para fazer a sua vontade. Portanto, nós tropeçamos e pecamos. Então, eu gostaria que neste momento nós fizéssemos uma reflexão e pedíssemos perdão a Deus pelos erros que temos cometido, para iniciarmos este momento de culto, de adoração, já com o coração leve, pacificado, sabendo que o perdão de Deus foi derramado sobre nossas vidas e que nós confessamos a Ele os erros que temos cometido. Porque isso não vai alterar a nossa salvação, uma vez que Deus já nos resgatou, Ele nos fez seus filhos. Nós não perdemos a condição de filhos, mas nós temos a nossa comunhão com Deus afetada pelo pecado. Portanto, que nós nos coloquemos diante de Deus agora, falando a Ele tudo que nós temos feito de errado e pedindo perdão, para que essa comunhão realmente seja uma comunhão ampla, perfeita, e que o nosso culto, nossa adoração seja uma adoração que realmente surta o efeito que é desejado, de glorificar a Deus, de agradar ao nosso Pai Celeste. Então vamos ter alguns instantes de oração e logo depois vou pedir que nossa irmã Sheila faça a oração de contrição e depois da oração da Sheila a gente vai ter um cântico com o Ministério de Louvor. Okay? Continue, ó Deus, guiando os nossos passos, Santo Espírito nos ilumine, ó Pai, a ponto de percebermos os nossos pecados, ó Deus, e estarmos, Senhor, diante de Ti arrependidos, ó Pai. Em nome de Jesus, coloca nossas vidas diante de Ti, ó Pai, e também nesse momento agora, queremos louvar o Teu nome, o Senhor esteja falando através dos cânticos, louvor, Senhor, aos nossos corações, e que isso nos faça, Senhor, te louvar e te adorar pelo Senhor é. Em nome de Jesus, eu peço a sua bênção. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino Chuvas de Bênçãos. Chuvas
irmãos, aos Gálatas, no capítulo 1 também. Gálatas, capítulo 1, agora nos versículos 18 a 24. Eu leio os pares e a igreja junta os ímpares. Gálatas 1, 18 a 24. Né? A palavra do Senhor diz assim: decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós iniciamos falando que Jesus nos transporta do terreno do mundo para o terreno fértil, que é o próprio Cristo. E esse transporte, essa mudança de um local para o outro, ela é extremamente profunda, porque ela vai provocar também uma mudança em cada um de nós. Nós temos estudado na escola dominical, na sala de jovens, uma revista intitulada Você Consegue Mudar. Eu espero que o pessoal esteja gostando. Né? Tem tido bastante diálogo, conversa, debate, é muito legal. Mas o cerne do nosso estudo é a questão da mudança que deve ocorrer em cada um de nós. Todos nós temos coisas a mudar em nossas vidas. Não temos? Ninguém aqui ainda alcançou a perfeição, como nós já falamos. Todos nós estamos numa caminhada rumo à santidade. Todos nós estamos progressivamente crescendo no conhecimento de Deus. E gradativamente nós vamos também sofrendo mudanças em diversas áreas da nossa vida. Nós não temos uma mudança radical de uma hora para outra no momento da conversão, mas ela vai acontecendo gradativamente com Deus trabalhando em cada um de nós, operando naquelas áreas que precisam de mudança, de maneira que a cada dia nós mudemos um pouco mais e cheguemos mais próximos de ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus, que nós caminhamos e cheguemos à imagem de Jesus Cristo. Paulo aqui está dando um exemplo dessa ação de Deus na vida de todo aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo. Um pouco antes ele está falando do seu histórico como judeu, um judeu fervoroso, defensor da lei de Deus, mas alguém que não tinha o devido entendimento com relação a Jesus Cristo, com relação ao Messias prometido, e que perseguia a igreja de Jesus Cristo. Alguém que recebeu autorização para ir pelas sinagogas, para ir pelas cidades e prender aqueles que estivessem professando a fé em Jesus Cristo. E quando ele estava ali a caminho de Damasco, então o próprio Jesus aparece para ele, ele fica cego durante 3 dias, depois ele recebe a visita de Ananias, que ora por ele, e ele então vem a se tornar um dos maiores missionários da palavra de Deus. Um grande plantador de igrejas e alguém que antes perseguia a igreja e passou a ser perseguidor. Alguém que deu a sua vida pelo Evangelho. Vejam que mudança Deus operou na vida de Paulo. Como ele se transformou numa pessoa diferente. Ou melhor, como ele foi transformado numa pessoa totalmente diferente. E como o seu próprio temperamento também começou a ser trabalhado por Deus, de maneira que ao longo da sua caminhada ele foi sendo aperfeiçoado em todas as áreas. Nós todos aqui estamos também nessa caminhada de transformação. Dia após dia, Deus trabalha em nós. Ninguém aqui, eu já repito mais uma vez, isso aqui é interessante que a gente tenha bem fixo na nossa mente, ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Todos nós temos vários defeitos. Todos nós temos diversos pontos que precisam ser trabalhados por Deus. Mas é essencial que nós nos deixemos ser trabalhados.
É essencial que nós nos submetamos à ação do Espírito Santo para que as mudanças ocorram. Se há coisas em nós que são desagradáveis a Deus e que também desagradam a nós devemos nos submeter ao Espírito e dizer que eu preciso de mudança nessa área. Não que Deus já não saiba, mas às vezes Ele quer que você tenha a consciência da necessidade da mudança. E uma vez que nós nos submetemos à ação do Espírito Santo, Ele vai trabalhar em nossas vidas. Uma vez que nós buscamos caminhar em obediência, com oração, meditação na palavra do Senhor, tentando fazer o melhor, Ele vai agir e vai nos transformar gradativamente, tirando aquilo que antes era negativo e nos transformando em instrumentos para a sua glória. Paulo foi transformado em instrumento para a glória de Deus. Aqui ele diz que as pessoas glorificavam a Deus pelo que havia acontecido na sua vida. E nós desejamos que as pessoas glorifiquem a Deus pelo que Ele faz na nossa vida também. Nós estamos aqui prestando um culto a Deus e é necessário que a cada domingo estejamos diferentes, melhores. É necessário que hoje nós estejamos melhores do que éramos no domingo passado e que no próximo domingo sejamos pessoas melhores do que somos hoje, porque nós não podemos ficar estagnados, mas a nossa vida cristã é um constante aprendizado e é um constante crescimento, é um constante aperfeiçoamento. Portanto, a oração que eu faço por todos nós, principalmente por mim, é que amanhã eu seja uma pessoa melhor do que hoje, domingo que vem, quando eu estiver aqui prestando culto a Deus, seja uma pessoa já também diferente de hoje, melhor, mais aperfeiçoado, que tenha aprendido mais de Deus, que tenha experimentado mais o agir de Deus em suas vidas, em sua vida. E isso é o que eu desejo para cada um de nós. E eu acho que tem que ser algo que deve ferver em nossos corações, arder em nossos corações. O desejo de ser transformados, de poder prestar um culto a Deus cada vez com um espírito renovado, com a mente renovada, com o pensamento transformado por Deus e com o coração totalmente voltado a Ele. Queria então neste momento que nós orássemos, agradecendo a Deus pelas transformações que Ele já fez e clamando pelas mudanças que ainda estão por vir, para que Ele nos prepare, para que Ele nos dê um coração sábio, um coração humilde e um coração obediente, para que não venhamos a resistir à ação do Espírito Santo, mas nos submetamos de todo o coração, com toda a nossa vontade, ao agir do Espírito, para sermos instrumentos da glória de Deus. Amém? Depois de alguns momentos de oração, aí cada um orando, clamando a Deus, aí depois de alguns instantes eu vou pedir que a nossa irmã Giovânia faça a oração também, ao vivo. Grandioso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela alegria e oportunidade de pertencer à tua família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é que nos chamou para ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas a cada dia, para que possamos estar te servindo cada dia melhor. E esteja, Senhor Deus, cumprindo em nós, Senhor Deus, o teu propósito, que possamos estar glorificando ao Senhor através de nossas atitudes, das nossas vidas, Senhor, que pessoas, Senhor, possam se aproximar de Ti através do nosso testemunho, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, pelo exemplo ali, Senhor Deus, do apóstolo Paulo. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus, na Tua palavra, Senhor. Continue abençoando, Senhor Deus, as nossas vidas, para que possamos cada dia mais ser úteis, Senhor Deus, na Tua obra, Senhor, no Teu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar agora adorando a Deus com cânticos do Ministério Querido. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos, amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé para estarmos louvando o nosso Deus. O Salmo de número 100, ele nos convida a celebrar, a exaltar ao nosso Deus maravilhoso.
Ele nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então vamos estar exaltando o nosso Pai, vamos celebrá-lo com júbilo, com toda a alegria do nosso coração. Vamos usar as nossas palmas. Entregando ao Senhor toda a nossa gratidão, que nós possamos ter um coração grato, agradecer a Ele por tudo que Ele nos deste, pelo amor, pelo cuidado dEle sobre as nossas vidas. Graças te dou por tudo que fizeste.
a tua bênção, Senhor, possa ser estendida sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, ó Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor como oferta de amor, como oferta de gratidão dos nossos corações. Nós te louvamos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Vamos encerrar o nosso culto. Gostaria de chamar as crianças para o culto infantil. Hoje as professoras são a Laura e a Samara. Tem mais alguma coisa? Só até depois. Muito bem. Então, vou pedir para a nossa irmãzinha Josi orar pelas crianças, professoras. Deus amado, Pai querido, neste momento tão precioso, Pai, nós queremos colocar a vida das nossas crianças na tua presença. O Senhor possa estar abençoando elas, ó Pai, abrindo, Senhor, seus ouvidos, seus coraçõezinhos, para estar aprendendo um pouco mais de Ti, ó Pai. Esteja cuidando, Pai, delas, não somente aqui na igreja, Senhor, mas principalmente fora daqui, Senhor. Em nome de Jesus, também a vida das meninas, as professoras, ó Pai, que elas possam ser canal de bênção na vida dessas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E chama o pastor Hernani, que vai trazer a mensagem. Nós agora estarmos juntos, nós vamos prosseguir com as nossas mensagens sobre evangelização, missões. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15, 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, por esta noite e te agradecemos principalmente por nós estarmos aqui na tua casa, para juntos podermos prestar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, como também a nossa gratidão e podermos meditar na palavra do Senhor. Pai, nós agradecemos porque nós podemos iniciar a nossa semana, lembrando, ó Deus, o Teu cuidado em favor de cada um de nós. E esse cuidado, ó Deus, é um cuidado completo, que envolve o cuidado espiritual. E por isso, ó Deus, nós estamos aqui, juntos, desfrutando desse cuidado maravilhoso do Senhor, em favor de cada um de nós, de uma forma pessoal, individual. E que a nossa semana, que está iniciando na Tua presença, possa continuar, ó Deus, na presença do Senhor, todos os dias,
para que assim nós possamos experimentar mais do Senhor, como sendo aquele que guia a nossa vida em todos os momentos, em todas e quaisquer situações. Pedimos a Deus que em cada dia nós possamos também entender que o Senhor está guiando a nossa vida para sermos testemunhas vivas do Senhor por onde quer que nós andamos. Assim, ó Deus, agora esteja falando conosco, para que nós possamos compreender o quão bom é podermos pertencer ao Senhor e sabermos, ó Deus, que o Senhor faz de cada um de nós um vaso útil nas tuas mãos. Fale conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Benjamin Franklin diz: 1 centavo economizado é 1 centavo ganho. E ele estava falando a respeito de podermos observar que através de deixarmos de gastar 1 centavo, isso poderia influenciar e contribuir para algo de grande valor na nossa vida. Eu gostaria que você pudesse observar o texto que nós lemos, e Jesus ele está falando a respeito da parábola da dracma perdida. Se você parar e analisar, anteriormente ele já tinha falado a respeito da parábola da ovelha perdida, e como ele também fala a respeito da parábola do filho pródigo. Ele está falando a respeito de 3 parábolas, das quais houve perda e houve também busca. Não somente perda, mas também mostrando o valor de cada um de uma forma bem específica. Mas o que eu gostaria que nós pudéssemos observar, quando você olha para o texto propriamente, que a mulher vai perder uma das 10 dracmas, isso poderia chegar à nossa mente como sendo que ela deveria se alegrar com o que ficou. Ela ficou com 9. Ela não perdeu 9, ficou com 1. Isto é, ela ficou ainda com a maior parte. Mas é importante você parar e analisar que essa mulher, ela não se dá por vencida. Ela não se dá por um contentamento de ficar tão somente com as 9. Ela vai agir de modo que todo o seu esforço vai ser recompensado ao poder encontrar essa mulher daquela tinha. Todo esforço vai ser recompensado. Mas o que eu gostaria que nós pudéssemos observar é que essa mulher, ela procura a dracma dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E nós vamos falar sobre missão doméstica. Missão doméstica. Missão doméstica, irmãos, não quer dizer que está relacionado a você trabalhar em um outro lugar. É um trabalho que você vai dedicar dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. E missão doméstica, o que a missão doméstica nos faz conhecer? Primeiramente, irmãos, missão doméstica nos faz conhecer perdidos dentro de casa. Perdidos dentro de casa. Irmãos, quando nós falamos a respeito de evangelização, missões, nós pensamos em algo grandioso. E principalmente nós pensamos naqueles que estão de fora. Nós estamos aqui dentro pensando naqueles que estão de fora, da porta da igreja para fora. Da mesma forma, quando nós estamos nos nossos lares, falamos a respeito de evangelização, nós pensamos naqueles que estão da porta da nossa casa para fora. Mas é interessante você parar e observar que esta mulher, quando perde essa dracma, e é preciso que nós podemos analisar o porquê que ela não desistiu de procurar esta moeda, esta dracma. Primeiramente, nós devemos entender que as mulheres naqueles dias, elas usavam uma bandana de moedas. De moedas. E essas moedas, elas tinham um grande valor. Primeiramente, porque essa bandana com moedas, ela foi dada pelo pai
E por isso ela a estimava. Por isso ela queria que essa bandana estivesse completa, com as moedas recebidas do seu pai. Mas ela também desenvolvia algumas funções. A primeira delas representava que essa mulher, uma vez que deu essa bandana do pai, essa mulher era casada. Essa mulher era compromissada. Essa mulher tinha um marido. Essa mulher, ela não estava disponível para um namoro, para um casamento com outros homens. Mas ainda também significava que essa mulher, ela tinha uma independência financeira. É importante você analisar que, no contexto, as mulheres eram dependentes dos seus esposos. E agora, essa mulher que está com essa bandana de dracma, elas estavam mostrando que era independente. Era importante que ela se mantivesse casada. Mas se o seu esposo chegasse e falasse: olha, eu agora não quero mais continuar casada com você, ela estava mostrando que tinha condições de sobreviver sem a presença daquele que era o seu esposo. Mas ainda também essas bandanas significavam que uma vez que faltasse uma dracma, essa mulher era considerada uma mulher pecadora, uma mulher da qual era culpada de infidelidade, e uma vez que essa infidelidade ela foi comprovada, era retirada da sua bandana uma moeda. E toda a sociedade podia ver: essa mulher, ela foi infiel, ela é uma adúltera. Mas ainda também significava que essa mulher era uma mulher da qual ela tinha uma beleza. A beleza anteriormente da noiva, a beleza agora da esposa. E uma vez que faltasse uma moeda, essa beleza não estava completa, estava faltando. E por isso era necessário que essa moeda ela fosse procurada e colocada no lugar. Mas ainda essa moeda significava que essa mulher era preciosa. Aquelas moedas eram preciosas, eram moedas de prata. E agora, uma vez que essa bandana estava com moedas, expressava que essa mulher, ela era preciosa. Ela tinha um valor absoluto. E agora, faltando essa moeda, está faltando ser completa na sua preciosidade. Mas ainda também quer nos mostrar que essa mulher era uma mulher da qual, uma vez que ela tinha perdido aquela moeda, ela perdeu algo de valor. E aqui nós precisamos parar e observar o que quer nos ensinar. Primeiramente, quer nos mostrar essa parábola que pecadores são valorosos aos olhos de Deus. Que pecadores, uma vez que ainda não foram regenerados, não foram convertidos, não voltaram ao seu real valor. Não voltaram ao seu real valor. Mas ainda, nós precisamos parar e observar que também quer nos apresentar essa parábola, que Deus não desiste de pecadores. Deus não desiste. Deus, uma vez que Ele enviou Jesus Cristo vai procurar e vai salvar o perdido. Mas é interessante quando nós olhamos para o que a parábola nos ensina, e nós ficamos a nos perguntar:
onde nós vamos começar a procurar o perdido? Onde? Eu gostaria que nós pudéssemos começar a olhar, não das portas da nossa casa para fora, mas das portas das nossas casas para dentro. Para dentro. Porque é um detalhe importante isso. Muitas vezes nós ficamos todos animados em envolver com evangelização, mas com os de fora. É preciso estarmos animados com evangelização com os de dentro. Seria extremamente triste para nós vermos Deus convertendo os de fora e vermos os de dentro continuando perdidos. E nós precisamos aprender com essa mulher. Primeiro, procurar dentro dos nossos lares, em nossas famílias. Em primeiro lugar, nós devemos procurar. Mas vai falar para nós ainda uma outra verdade? A missão doméstica. Primeiramente, você vai observar que está perdido dentro de casa e agora ela procura dentro de casa. Mas é interessante nós pararmos e analisarmos bem que essa mulher, ela poderia começar a procurar até mesmo fora da sua casa. Por que não pensar que essa moeda teria saído para a porta? Por que não pensar que essa moeda ela poderia estar fora da sua casa? Mas essa mulher ela vai mostrar para nós que a ideia primária dela é que ela poderia estar dentro da sua casa. E o primeiro lugar a procurar seria dentro de casa, não era fora de casa. Primeiro lugar, dentro de casa. Quem está perdido dentro de casa? E ela, com esse objetivo, vai mostrar o seu ânimo, a sua dedicação. Ela vai acender. Olha o que está dizendo o texto. Ela vai acender uma vela, uma candeia, e ela vai começar a procurar essa moeda. Agora só pode analisar que para procurar essa moeda ia dar trabalho. Ela não ia somente chegar e olhar. Ela teria que tirar as coisas do lugar. Ela teria que limpar, provavelmente, onde não se limpa toda semana. E ela agora vai bagunçar a sua casa. Ela vai tirar tudo do lugar. Vai varrer. Vai iluminar cada cantinho. Vai procurar saber em cada cômodo daquela casa. Ela vai varrer, ela vai limpar até ter a convicção que aquela moeda pode ser encontrada dentro da sua casa. Mas aqui é importante nós podermos parar e observar, e principalmente entender que as casas daqueles dias não são como as casas de hoje. Eram poucas as casas naqueles dias que tinham janela. As casas tinham porta. Tinha porta. Janela, poucas. E agora só observe. Durante o dia, estaria escuro. Agora imagine durante a noite, mais escuro. Ela teria que dar o trabalho de acender a sua candeia para procurar
aquela mulher. E aqui nós precisamos parar e analisar e observar bem que tem algumas verdades das quais nós precisamos entender bem quando se fala a respeito de perder essa moeda. Uma lição que nós tiramos é que essa moeda não se perde pela falta de cuidado da mulher. Essa moeda ela poderia ter descolado, ela poderia ter acontecido algo do qual essa moeda perdeu. Se você parar e observar um detalhe que é muito importante, o texto não nos fala a respeito de procurar culpado pela perda da moeda. Fala em procurar a moeda que está perdida. Ela desapareceu na escuridão. As casas daqueles dias não tinham pisos como nós temos hoje. Moeda caiu e rapidamente a poeira tampou. Fazendo com que ela viesse dedicar ainda mais a atenção na procura do campo. Agora, aqui nós precisamos parar e observar que nós temos algumas verdades das quais essa parábola nos ensina. A primeira coisa que nós devemos entender é que essa moeda perdida, ela tinha o desenho do imperador. Ela tinha o desenho do imperador. Uma vez que essa moeda ela foi tampada com a sujeira, não se poderia ver a imagem do imperador daquela moeda. Da mesma forma, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O pecado, ele veio como essa sujeira, tampou a imagem e semelhança de Deus que havia em nós. E foi necessário que Deus enviasse Jesus Cristo, derramasse o seu sangue para nos limpar. Para nos limpar. Para podermos recuperar a imagem que nós tínhamos perdido. Imagem do próprio Criador existente em nós. Mas ainda um outro detalhe que nós precisamos parar e observar é que essa moeda perdida, ela vai nos ensinar que é necessário perseverança quando se trata de buscar o perdido. Perseverança. Não se pode desistir, não se pode dar por vencido, não se pode dar por cansado. É necessário persistir. Persistir. Não pode ser. Pode ser, não sei ainda, mas pode ser que você já esteja pensando, mas aqui na igreja já falou tanto de evangelização, já falou tanto de missões, e o resultado que nós vimos disso é muito pouco. Depende do que é pouco para você. E pode ser que o pouco para você não seja pouco para Deus. O pouco para você pode ser que seja muito para Deus. Mas independente do contexto anterior, do passado, nós estamos no presente e com a graça de Deus, nenhum de nós vamos deixar de perseverar na evangelização. Você pode deixar de perseverar em muita coisa, mas na evangelização, pela graça de Deus, você não vai deixar de perseverar. Não vai. Nós vamos procurar o perdido. Gaste o tempo que gastar. Gaste o esforço que for necessário. Nós não vamos desanimar. A mulher não desanimou. A mulher continuou procurando até encontrar. Um outro detalhe que nós vamos parar e observar, que é muito importante. Essa mulher, ela buscou encontrar o que estava perdido na escuridão.
E nós precisamos compreender que aqueles que estão sem Cristo, a Bíblia fala que eles foram cegados. Eles foram cegados. Eles estão na escuridão contra Deus. É por isso que estão perdidos. A luz do mundo não ilumina o caminho de Deus. A luz do mundo não brilha no caminho para eles. E por isso é necessário encontrar o que está perdido. É preciso de procurar, sem desanimar. Mas uma outra coisa que é importante nós podemos parar e observar é que essa parábola nos ensina que ela procurou a moeda em todas as partes. O perdido ele está em todas as partes da cidade de Porecatu. Perdidos na rua que você mora, no bairro que você mora, na rua que eu moro, no bairro que eu moro. Perdidos na rua em que você tem o seu trabalho, no bairro em que você sai da sua casa para ir, lá estão perdidos. Da mesma forma, na rua da igreja, tem perdidos. No bairro que está a igreja, tem perdidos. Perdidos está em toda parte. E por isso nós não vamos desanimar de pregar o Evangelho. Perdidos estão em todos. Mas ele fala de uma última verdade para nós. Missão doméstica. Encontrado dentro de casa. Encontrado dentro de casa. Olha como é bom nós podemos chegar no final da parábola e agora vermos. Mulher procurou, não desistiu, perseverou, encontrou a dracma que tinha perdido. O seu esforço foi recompensado. O tempo em que ela entristeceu, agora é um tempo que dá lugar à alegria. E o que vai ter agora? Festa. Festa. Eu gostaria que você pudesse observar esse detalhe que é muito importante. Com quem que ela vai festejar? Olha só que interessante. Ela vai festejar com os de fora de casa. Ela vai chamar as amigas. Vai chamar vizinhas. Ela vai chamar aquilo que você tem e eu tenho. Chama vizinhos. Chama amigos. Para festejar. Por quê? Porque ao encontrar aquela dracma perdida, é uma oportunidade para falar aos perdidos. Para falar aos perdidos. Para ensinar aos perdidos que uma vez que aquela moeda foi encontrada, da mesma forma, Jesus pode encontrar o perdido. E é interessante quando nós olhamos para essa lição que nos dá. Nós, em tempos de alegria, ou do que nos faz nos alegrarmos, é um tempo para compartilhar com os de fora de casa. De fora. Para que eles também tenham a oportunidade de saber que perdidos podem ser encontrados. Agora, olha só a lição que nós temos. Olha o versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu gostaria que nós pudéssemos prestar bem atenção nisso e voltarmos ao que eu falei há pouco. De repente você está analisando e fala, não, aqui a igreja já evangelizou muito.
Resultado foi pouco. Mas o que é pouco para Deus? Um é pouco para você. Um pode ser pouco no relatório ministerial que o pastor entrega no presbitério. Mas para Deus não é. E a visão que nós temos que ter como igreja é a visão de Deus. Se um pecador se arrepende e alegra a Deus, deve nos alegrar. Ah, mas nós trabalhamos tanto para um. Não interessa. O importante é que um converteu. Foi o motivo da alegria da mulher, como também é motivo de alegria no céu. Um que se arrependeu. É menos um que está perdido. É menos um que está agora sobre a ira de Deus. É menos um pecador que está sendo condenado por seus próprios pecados. É menos um pecador que está indo para o inferno. É menos, não é mais. A Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Não está falando quantos? O perdido. O perdido. Ele veio fazer isso. E se existe festa no céu, deve existir festa na nossa casa, festa na igreja, por um pecador. E nós vamos parar e analisar bem. Eu gostaria que, pela graça de Deus, nós pudéssemos entender isso. Comece a procurar o perdido dentro de casa. Dentro de casa. E aqui é uma lição extremamente importante. Em primeiro lugar de evangelização, dentro de casa. Dentro de casa. Que Deus, pela graça dele, pela bondade dele, esteja nos dando a compreensão que perdido, independente de onde esteja, é perdido. É perdido. Que Deus nos dê sabedoria para podermos entender que pessoas sem Cristo, que estão perdidas entre o inferno, é independente do lugar onde elas estão. De onde estão? Por isso, o primeiro lugar onde nós devemos procurar o perdido é dentro da nossa casa. Dentro. Não é fora, é dentro da casa. Dentro da casa. E que Deus esteja colocando em nossos lábios palavras das quais nós possamos apresentar Jesus Cristo como o maior interessado no pecador. O maior interessado no pecador não é o pastor, não é a liderança da igreja, não é o bispo, não é o padre, não é papa, não é missionário, não é apóstolo. É Jesus Cristo. Ele é o maior interessado. E não somente interessado, somente Ele pode salvar. Só Ele. Ninguém mais. Que Deus enche o nosso coração de esperança pelo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Deus não prometeu uma resposta imediata para o que nós vamos fazer. Ele prometeu que vai dar certo. Ele prometeu que vai dar certo. Quem procura, encontra. A mulher procurou e encontrou. E nos dispondo a fazer o que Deus quer. Ele vai encontrar. E vai salvar o perdido. Não somente encontrar. Vai encontrar e vai salvar o perdido. Mas a palavra está conosco. A missão é nossa. A partir da nossa casa. E que Deus abra as portas da nossa casa. Para que aqueles que ainda não são dele possam ouvir o Evangelho e possam crer em Jesus Cristo e ter como Senhor e Salvador. Que Deus abra as portas a partir da nossa casa, para que as pessoas possam ouvir de Jesus Cristo e ter como Senhor e Salvador. Que você e eu sejamos instrumentos na mão de Deus para a salvação em Cristo Jesus de tudo aquilo que nele crê.
Os avisos estão no boletim, tá bom? Depois você pode dar uma olhada e nós vamos orar. Vamos colocar de pé para orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos nos quais nós passamos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui uns com os outros, desfrutando desse tempo de alegria, de paz, de podermos compartilhar, ó Deus, da nossa gratidão por termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nesse tempo, ó Deus, que nós temos aqui para pedir investimento do Espírito Santo sobre cada um de nós, para realizarmos a missão que o Senhor confiou em nossas mãos. Ó Deus, nós também te agradecemos por nós sabermos que o perdido pode ser encontrado. E não somente encontrado, mas ele pode ser salvo. Porque a boa notícia pode ser espalhada para todos e quaisquer pecadores. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo no coração daqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para que no momento, ó Pai amado, que ouvirem a palavra do Senhor, a semente possa cair em boa terra, possa nascer, possa crescer, possa frutificar para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, esteja usando a igreja presbiteriana de Porecatu para fazer, ó Deus, com que a missão a qual o Senhor confiou a ela seja realizada por completo. E que assim, ó Deus, a tua igreja possa se alegrar. E que essa alegria que vai ter na igreja possa ser a mesma alegria que vai ter no céu. Pecadores reconciliando com o Senhor. Pessoas sendo salvas na igreja do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que em nenhum momento nós venhamos a deixarmos de perseverar na pregação do Evangelho. Ó Deus, nos sustenta nessa obra maravilhosa. Nos sustenta, ó Deus, nessa obra bem sucedida. E esteja fazendo, ó Deus, porque a tua igreja possa ser abençoada com aqueles os quais o Senhor há de alcançar. Ó Deus, e agora nós vamos voltar para os nossos lares. Pedimos, ó Deus, que nos conduza até a nossa casa. Com a graça benfazeja de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todos os filhos de Deus espalhados pela face da terra, e conosco permaneça hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Assim está.